Eu sou Bárbara Santos, sou atriz, performer, dramaturga, sou escritora, sou praticante do teatro do oprimido há 30 anos. Eu trabalhei com Augusto Boal, o sistematizador desse método, por 20 anos, no Centro de Teatro do Oprimido, no Rio de Janeiro. Há 10 anos eu desenvolvo e sistematizo a metodologia do teatro das oprimidas, por meio da Rede Madalena Internacional. Eu sou fundadora dessa rede, que é formada por grupos feministas da América Latina, da Europa e da África, e venho investigando e sistematizando essa metodologia ao longo desse percurso. Sou diretora artística de Coringa, Espaço de Teatro Oprimido em Berlim. Sou consultora também do Centro de Teatro Oprimido e dirijo vários grupos de teatro do oprimido e teatro das oprimidas. Bom, uma das facetas da minha trajetória profissional é a escrita, né? Então, a gente aprendeu com Augusto Boal como é importante a gente registrar, a gente também se preocupar com a questão teórica, né? De produzir conhecimento, esse conhecimento coletivo que a gente produz na nossa praxis. Então, meu ponto de partida foi esse livro aqui. Eu lancei em 2016, lancei no Centro, muita honra, lancei no Centro de Teatro Oprimido, quando o Centro de Teatro Oprimido completou 30 anos. Esse livro, Teatro do Oprimido, uma teoria da praxis, é um livro no qual eu apresento a história do teatro oprimido, né? Eu faço um apanhado histórico, mais sobre as técnicas, como é que elas foram desenvolvidas, como é que elas foram descobertas, como é que elas foram sistematizadas e para que elas são usadas, né? Qual é o objetivo de cada técnica do método. Aí eu faço um apanhado geral da dramaturgia desse método, eu apresento como é que se desenvolve toda a parte dramatúrgica do método, quais são os seus fundamentos teóricos. Também o trabalho com os grupos, né, a importância da multiplicação, o papel da coringa, que é a pessoa que faz a mediação do teatro oprimido. Então, que função é essa? Como é que essa função funciona? E esse livro, ele é fruto de uma longa trajetória, né? Eu aqui tinha pelo menos 20 anos de trajetória. E eu quis fazer esse livro como um auxiliar para as multiplicadoras ou os multiplicadores, as pessoas que estão no campo, né? As pessoas que estão trabalhando com processos práticos. Então, da semente à árvore é um capítulo que eu faço essa introdução geral, né? Raízes são os princípios teóricos. Eu também me preocupei muito de que o praticante do teatro oprimido entenda os fundamentos desse método, a dramaturgia do método, e aí eu me centro na estética do oprimido. Por quê? Porque a estética do oprimido, para mim, e para o Boal, que ele dizia sempre, é um divisor de águas, né? No sentido de que a estética do oprimido é a refundação de todo o método, é a nova maneira de encarar o método, virou realmente uma raiz, né? Um fundamento. E aí eu vou para toda a parte da multiplicação, né? Então, a visão desse livro, o objetivo dele é ser um instrumento de trabalho, ou seja, ser uma ferramenta mesmo para quem está com a mão na massa. Mas uma ferramenta que é uma teoria da praxis, ou seja, essa ferramenta também está cheia dos fundamentos teóricos. E eu busquei escrever esses fundamentos teóricos de uma maneira muito acessível, realmente para que todas as pessoas pudessem entender o porquê e o para quê, né? E aí o livro também vem com um monte de dicas e orientação para o como fazer. Mas o porquê e o para quê são perspectivas fundamentais, né? Esse livro, no momento, ele é vendido no Centro de Teatro Oprimido, né? Ele tá a gente está em processo de lançar a segunda edição pela editora Filos, que vai chegar em breve. A coisa boa desse livro é que ele também produziu muitas pessoas que não falam português queriam ter acesso a esse livro. Então, companheiras do mundo inteiro, né? A nossa companheira Carolina Echeverria fez a tradução para o espanhol. E a gente lançou em Barcelona, logo em seguida, em 2017, né? Com muito apoio de organizações
de vários lugares de Barcelona, várias organizações, eu quero dizer, né, da Argentina. Então ele chegou no espanhol e logo em seguida companheiros da Universidade de Bolonha fizeram a tradução para italiano, né? Então a gente também tem esse livro em italiano. E no ano de 2019 nós lançamos em inglês, quando a gente fez também com os grupos Cor do Brasil e Coletivo Madalena Anastácia, um tour em Los Angeles, né? Então esse foi lançado dentro de um contexto. Então, o Teatro do Oprimido, uma teoria da praxis, é esse livro que está muito centrado na questão teórica e prática, quer dizer, como é que a prática se converte em teoria e como é que a teoria, que deve ser acessível, é fundamental para embasar a praxis. Desde 2010 eu desenvolvo, a minha principal pesquisa é realmente a estética do oprimido. Eu desenvolvo várias frentes de ação, várias frentes de pesquisa na estética do oprimido, né? Então, com diferentes parceiros de trabalho, eu desenvolvi aqui esse livro, Percursos Estéticos. Vai falar, esse livro também, ele mesmo é um percurso estético, né? Porque com as nossas companheiras, especialmente Bárbara Smenia, dessa editora aqui, que é a Padê Editorial, nós buscamos uma maneira estética também de produzir o livro, né? O livro é todo pensado também para expressar o sentido do que a gente está falando. Então, esse livro, ele vem também com uma introdução teórica, né? Quer dizer, também dando um pouco do contexto onde nasce a estética do oprimido, um pouco do contexto do mundo do teatro do oprimido e como é que a estética do oprimido é realmente um divisor de águas, como a estética do oprimido nos fez nos colocar em posições distintas nesse mundo de praticantes do teatro do oprimido. E aqui eu dou realmente, tem muitos exercícios práticos e um pouco do processo dessa investigação estética, né? Quer dizer, todo mundo conhece a minha pesquisa em som e ritmo, né? Que são os percursos estéticos som e ritmos, que eu desenvolvi especialmente com o meu colega aqui, o Tio Bauman. Também eu tenho toda uma parte da desenvolvimento da imagem, né? Na questão estética. E aí tem vários exemplos dos trabalhos que eu desenvolvi com o companheiro Cachalote Matos. Então a gente escreve juntos. E também a parte da palavra, né? A parte da palavra que é também fundamental na questão estética. Quer dizer, quando a gente fala estética, a gente não está tirando a palavra, a importância da palavra. Então eu também tenho aqui um artigo com o Christoph Loist. E essa parte toda estética é uma parte muito fundamental para o desenvolvimento do teatro das oprimidas, né? Então a gente desenvolveu todas essas pesquisas entre América Latina, África e Europa. Então é um livro que eu considero fundamental para todas as pessoas que praticam o teatro oprimido e querem entender, querem avançar, né? Querem entender essa refundação, o que é essa refundação e entender o que são as novas pesquisas, os novos exercícios. A gente desenvolveu muitos jogos e exercícios, quer dizer, tem todo um novo arsenal para a praxis do teatro do oprimido, do teatro das oprimidas, né? A gente está falando de uma década de trabalho, entre 2009 até os dias atuais, né? Então é um momento muito especial nesse processo de trabalho. E o meu terceiro livro, que eu diria que esse livro também influenciou muito esse processo, quer dizer, todos os livros estão muito conectados, que é o Teatro das Oprimidas. Né? Em 2010, a gente funda a Rede Madalena Internacional, né? Iniciamos com o Laboratório Madalena, que foi toda uma pesquisa muito, muito baseada na estética do oprimido, para buscar novas formas de entender as opressões que são enfrentadas pelas mulheres por serem mulheres. E essa multiplicação foi muito impressionante, né? Então, nós começamos com laboratórios no Brasil, na África, em especial Moçambique e Guiné-Bissau. Esses foram os 3 lugares iniciais e rapidamente essas
essa pesquisa foi sendo multiplicada em outros países na Europa, na Índia, na Alemanha, no Portugal, na Espanha. E também a multiplicação na América Latina foi muito rápida, né? Argentina, Uruguai, Colômbia, Guatemala. E essa rede impulsionou também essa metodologia. É como quer dizer, a metodologia criou a rede, e a rede, por ser tão ampla e ter tantos grupos, e esses grupos serem tão diversos, também impulsionou a metodologia. Por quê? Porque nesses lugares acontecem, a gente descobre necessidades especiais, né? Outras necessidades, outras realidades, outros contextos que requerem uma resposta metodológica, requerem um avanço. Então, nesse livro, a gente apresenta primeiro um histórico desse processo, né? Que é um pouco vinculando esse livro e esse, quer dizer, que histórico é esse que nos leva até o Teatro das Oprimidas, o histórico dentro do Teatro do Oprimido, mas o histórico dessa observação, dessa especificidade. Então aí tem toda a questão da própria rede, então também tem um apanhado de como é que foi o processo dessa rede, o desenvolvimento dessa rede, as iniciativas que tem muita ação concreta, né, como a gente atua numa rede internacional, os festivais que nós já realizamos, os encontros, os seminários, como é que a gente se alimenta teoricamente, como é que a gente avança e, evidentemente, toda a parte prática, né? Porque também na rede, nesse livro, nos 3 livros, né? Mas nesse livro também nós temos uma parte prática que é os exercícios, os jogos, as técnicas desenvolvidas aqui. E nós temos uma parte nessa versão em português, né? Que é uma versão muito linda. A gente também tem aqui uma maneira de contar a mesma história com imagens, né? Que também é uma forma estética de apresentar o livro, né? Então, o Teatro das Oprimidas, que saiu em 2019, a gente lançou na Flip de Paraty, né? É um livro editado pela Casa Filos. Esse livro também está traduzido em espanhol e foi lançado na Argentina, em Buenos Aires, Teatro de las Oprimidas. Aquí está el libro en español, finalmente ha llegado a nuestras manos, concreto, real y físico, presencial. El libro Teatro de las Oprimidas en español. Essa história, com esses 3 livros, esses 3 livros fazem um apanhado de 3 décadas de experiência em teatro do oprimido e agora no Teatro das Oprimidas. E a última década muito dedicada à pesquisa do teatro, da estética do oprimido, no nosso caso, da estética das oprimidas. Aqui também nós nos dedicamos um pouco ao que a gente passou a desenvolver, que a gente chama de estéticas feministas, né? Aliás, o subtítulo desse livro é Teatro das Oprimidas, Estéticas Feministas para Poéticas Políticas, né? E eu gostaria de encerrar essa apresentação lendo a dedicatória, né? Eu dedico esse livro a todas as pessoas que precisam encontrá-lo. E gostaria também de ler, assim, um pequeno trecho, né? Que está aqui na abertura. A partir daqui, fendas se transformam em pontes. Pontes se abrem em abismos. Abismos oferecem chances de voar. A partir daqui, a política é poética. As mãos múltiplas se multiplicam, diversas, complexas, solidárias. A partir daqui, não se caminha só. Voo é cooperação. E o ato de parar integra o de seguir. A partir daqui, conflito é semente, divergência é processo, sororidade é inspiração, comunidade é método.